meu nome é Olívia, eu sou advogada especialista em direito tributário, mestranda em políticas públicas, meu estudo no mestrado é voltado também para políticas fiscais, em especial o ICMS ecológico, em relação aos efeitos ambientais que ele causa. Tá? Então é aquela coisa, né? A gente sai um pouquinho do direito, mas peronomútil. Bom, eu vim dar aula para vocês de direito tributário, tá? Hoje eu vou falar em especial sobre o conceito, a natureza jurídica, as fontes, a vigência tanto no tempo quanto no espaço e a aplicação, a interpretação e a integração da legislação tributária. São matérias básicas, mas são muito importantes. Elas acabam sendo essenciais, não só para entender a matéria, mas para atuar com o direito tributário. Tá? Eu acho sempre muito importante você entender o porquê que está estudando algo, qual é a utilidade daquilo na vida prática. E essas matérias, esses temas em especiais, eles são úteis para que você possa conferir se uma lei foi adequadamente instituída, se aquela lei não está em conflito com outra lei. Por exemplo, se tem uma lei complementar e uma lei ordinária, versando sobre a mesma matéria, mas quem deveria versar sobre aquela matéria é a lei complementar. E elas são conflitantes. E a gente só consegue identificar essas coisas, litigar em relação a essas matérias, se a gente conhece essas diretrizes básicas de cada matéria, né? Porque é uma ciência, e dividido em matérias diferentes, porque é muito amplo, então assim facilita o estudo. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, tanto na aula quanto depois. Se eu acabar não vendo, a hora que eu for mudar de tópico, vocês me param, tá? Se tiver alguma dúvida no chat, ou se quiser perguntar, fica à vontade. Vamos lá. Então, eis a grande questão: o que é o direito tributário? Que desgraça é essa que atazana a vida de todo mundo na faculdade? Eu falo que até eu fui mal na faculdade em direito tributário no começo, assim, aí eu falei, não aceito, eu vou virar especialista nisso e vou trabalhar com isso. Aí eu virei, enfim. O direito tributário, ele é basicamente o conjunto de normas, de regras, sejam leis em sentido amplo, sejam outros tipos de ato normativo, resolução, outros tipos de normas, voltados para a instituição, fiscalização e arrecadação dos tributos. Então, quem cria, quem fiscaliza a instituição, o cumprimento das obrigações, e quem cuida de delimitar como vai ser a arrecadação é o direito tributário. Então, o tributo é o objeto dele. E é muito importante não confundir o conceito macro, que é o conceito de direito tributário, com o seu objeto, que seria o conceito de tributo. O tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, é uma prestação em dinheiro e obrigatória, em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, ou seja, você pode pagar em cheque, eventualmente em cartão de crédito, a depender da legislação do que ela permite, tá? Que não constitua sanção de ato ilícito, multa não é tributo, por exemplo, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada. Então, o tributo ele só pode ser criado por lei. Tá? Tem questões em relação à medida provisória também, que pode vir a delimitar algumas matérias de tributo, mas aí fica para depois essa discussão. E mediante atividade administrativa vinculada, quer dizer que quem vai cobrar esse tributo precisa ter competência para fazer isso. Não pode chegar qualquer funcionário público, qualquer agente da administração para te cobrar. Tem que ser aquele que tem competência, que tem a delegação por lei para fazer isso. Ok? Até aqui tudo bem? Perfeito. Os tributos no CTN, como o CTN é muito antigo, ele é de 66, lá só constam os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria,
E numa aula oportuna, a gente vai entrar mais em detalhes sobre cada tipo de tributo. E a Constituição, ela traz também as contribuições, que são diversas, e os empréstimos compulsórios, tá? Então, são no total 5 espécies de tributos. É sempre importante, quando vai estudar direito tributário, estudar junto com a Constituição. Porque como é uma lei muito antiga, ela é anterior à Constituição, é sempre importante complementar. Então, por exemplo, já nas espécies de tributo, já é diferente. Já tem um acréscimo que a Constituição trouxe. Tá bom? Vamos lá. E qual é a natureza? Cortou para mim. Peraí, deixa eu retornar. Vocês me ouviram até onde? Ia começar a falar sobre natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica? Acredito Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Então, a natureza jurídica do direito tributário é de direito público, tá? Tem essa discussão ainda, que não é pacífica, até em relação a alguns tipos de direito, em relação a direito público e direito privado. Eu trouxe para vocês alguns critérios para tentar diferenciar que tendem a prevalecer em cada relação, tá? Só que, eu já até destaquei, eles tendem a prevalecer, não é uma regra absoluta. Por quê? Pode ter algumas, que nem tem o critério em que o interesse do Estado prevalece no direito público. Regra geral, sim, mas pode ter uma questão de direito público que prevaleça o interesse privado, como numa relação trabalhista. Tem empregado CLT na administração pública, tá? Então, como todo no direito, depende. E também em relação à questão de relação de consumo, enfim, cada área tanto tem relação envolvendo ente público, envolvendo interesse público no direito privado e envolvendo interesse privado no direito público, tá? Vamos lá. Regra geral, então, a tendência é que no público, quando se trata de da relação jurídica, o Estado, o interesse dele se destaca em detrimento do interesse privado. Já no direito privado, é o interesse dos particulares, a situação, a natureza da obrigação e o interesse do particular. Em relação, quando a gente olha também a origem dessa relação jurídica, quem determina no direito público é o Estado. O princípio da legalidade, vai estar tudo bem delimitado na legislação, tá? Já no privado, não. Ainda assim, nós temos os contratos atípicos, a vontade das partes ela pode se sobressair de diversas maneiras ao que está na legislação. Ok? Claro que sempre dentro dos bons costumes, mas isso pode acontecer, o que já não acontece, tá? Dentro do direito público, até porque geralmente tende a gerar um ônus exacerbado para alguma parte, então tem uma série de peculiaridades nessa área que precisa proteger, né, com um pouco mais de afinco, até porque a vontade do particular não é tão considerada. Como terceiro tópico, eu até peguei a relação do Queiroz, eu não sei se os senhores já tiveram contato com o livro dele, é bem interessante, mas, assim, acaba destrinchando muito, não seria para concurso, né? Para concurso é um pouco mais direto, precisa ser mais direto, e acaba sendo mais também a literalidade da lei, é entender o que a lei diz. A gente traz esses extras porque é interessante saber, né? A gente acaba lendo a lei com mais consciência. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui. Em relação à natureza da relação jurídica, no direito público, é o Estado que determina, novamente. Você vê que a gente sempre foca a mesma coisa em todos os critérios de análise, se resume na mesma coisa. No público, o Estado determina, a opinião do Estado tem mais valor, que até entra no quarto critério, a opinião no sentido de o que ele determinou, o que ele delimitou, que é o que precisa ser feito, vai ser. A gente discute alguma outra coisa na legislação,
porque não está de acordo com o ordenamento jurídico. Então, aí teve um conflito entre determinações do Estado, mas nunca entre a vontade do particular e a vontade do Estado, o que é diferente no privado. Até aí, tudo bem? Perfeito, vamos seguir. Eu estou sempre focando aqui no macro e no micro, porque tem muitas questões que às vezes confundem, tá? Pelo que eu dei uma olhadinha nas questões de concurso. Já a natureza jurídica do tributo, ela é determinada pelo fato gerador da obrigação. O fato gerador é a situação, que gera uma obrigação de pagar tributo. E aí a gente volta naquela questão, tributo é a prestação pecuniária em moeda, veiculada, instituída por lei e vinculada por uma entidade, por uma autoridade administrativa. Ok? Para a natureza jurídica do tributo, independe a denominação, os outros requisitos que estão na lei, tá? E a destinação legal da arrecadação, ou seja, não importa para onde aquele dinheiro vai, não importa os pormenores daquele tributo. Ok? Basta analisar a natureza jurídica, basta analisar o que está por trás daquela obrigação. E eu trouxe como exemplo um caso que teve não tão recentemente, mas que é fresco, do caso do ICMS, do ISS, o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Tentaram tributar a locação. E, claro, muita gente recorreu, falando, não cabe ISS na locação, porque na locação não tem uma prestação de serviço. E chegou até o STF, para o STF jogar essa questão, ele foi analisar o que estava por trás da prestação de serviço. A natureza da prestação de serviço é uma obrigação de fazer. Então, ela, em sua essência, é uma obrigação de fazer. Se no contrato de locação não tem uma obrigação de fazer, não tem por que tributar pelo ISS. Então, caiu por terra, consideraram inconstitucional e afastou. Por isso a importância de saber a natureza do tributo, de conseguir ver sempre por trás do que está sendo cobrado, do que está sendo instituído. Ok? Todo mundo segue pleno até aqui, nenhuma dúvida? Então tá bom. E ó, vocês entendem de direito tributário, ele não é tão assustador. Certo. E em relação, se eu estiver indo muito rápido também, vocês me falam, tá? Porque senão eu desembeço a falar. Em relação às fontes do direito tributário, o que seriam fontes? A fonte é o que diz o direito, que vai determinar quem pode falar o que é o que não é parte do direito tributário. E o próprio CTN, ele traz essa relação de fonte e ele divide em fonte primária e fonte secundária, ok? No próprio artigo 100, já tem essa divisão, a gente vê ali no caput as fontes primárias, ou seja, são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos. Aqui, ó, tá vendo? O que vem para baixo está complementando o que está no caput. Por isso que na doutrina tira que essas são as fontes primárias. O que vem embaixo, então? Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Ok? Não qualquer ato normativo. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa. Aqui, ó, eles não estão falando de decisão judicial, eles estão falando de decisão administrativa. É um ponto muito importante também. Sempre focar nesses detalhezinhos dos artigos, ok? As práticas reiteradamente observadas, ou seja, os costumes administrativos. Não, eles fazem ali em determinado órgão, isso é fonte secundária, eu posso fazer alguma coisa com base nisso. Não, aí é uma questão de interpretação. Tem uma interpretação de determinada lei que os órgãos administrativos devem seguir aquela lei em determinado sentido.
ok? Eles não criam regra nova por costume. Eles só interpretam alguma regra que já existe e passam a seguir daquela forma. Então, cria uma cartilha, alguma forma de veicular aquilo, tá? E vira um costume, uma política interna, de alguma forma, desse sentido. E os convênios que entre si celebrem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Um exemplo desses convênios, vocês já viram os convênios da CONFAS? Geralmente eles fazem para evitar a guerra fiscal por causa do ICMS ou para conceder benefício, tá? Sempre para evitar que dê problema entre os entes políticos, ok? Perfeito. No parágrafo único, diz que a observância das normas, ou seja, se todo mundo cumprir o que está na legislação, ninguém vai pagar penalidade, ninguém vai ter nenhum ônus a mais. Ok? Vamos seguir, então. Eu trouxe aqui uma relaçãozinha de fonte primária e secundária para vocês, tá? Mas só para exemplificar um pouquinho mais o que eu falei, tem a Constituição Federal, que, né, inegavelmente é uma fonte primária, incluindo as emendas também, porque a emenda altera a Constituição, então, né, elas dão todas a Constituição, desculpa, dá todas as diretrizes para criar o tributo, mas ela não cria tributo. É muito importante ter isso em mente, a Constituição não cria. Ela determina como vai ser a estrutura, quem pode criar, ela dá todas as regras de competência, mas ela não cria tributo, ok? Já a lei complementar, ela pode ser usada para criar tributo, quando a Constituição determina que tem que ser por ela, como no caso de imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios e afins, e ela estabelece regra geral. Tá? Até tem uma peculiaridade que eu coloquei, que o Código Tributário ele é anterior à Constituição, ele foi criado na forma de lei ordinária, mas ele foi recepcionado como lei complementar, porque ele dá as diretrizes gerais do direito tributário. Tá? Via de regra, a lei ordinária que cria os tributos, institui os tributos, e geralmente também sempre que mencionam lei, acaba sendo a lei ordinária. Tá? Aí tem a lei delegada, decreto, as resoluções. Resolução geralmente estabelece a alíquota e os tratados internacionais. Os tratados internacionais sempre são recepcionados também com uma condição especial, porque eles não são simplesmente recepcionados, tem todo aquele trâmite para aprovação. Então, eles têm força legal também, ok? Os pormenores de cada lei, eu não vou entrar muito neles, porque vocês vão ver na parte de constitucional. Em relação às fontes secundárias, que são as fontes administrativas, elas simplesmente são usadas para regulamentar as primárias, tá? Ou seja, está lá, a diretriz está lá mais ou menos as regras gerais que precisam ser seguidas, o principal, o que precisa ser observado, e vem uma fonte administrativa e fala como que aquilo vai ser observado, como vai ser implementado na prática. Ok? Até porque cada região, cada local tem os seus pormenores, né? Então, é muito mais fácil vir uma decisão administrativa para regulamentar isso, que conhece os pormenores daquela localidade. Isso, claro que em micro-regiões tem, né, outros critérios também, mas só para exemplificar no geral, é muito mais fácil, acaba sendo muito mais implementável dessa forma também. Ok? E a gente tem aquele problema clássico no nosso direito de que muita lei não é implementada, muita política não vai para frente. E aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Que não vem ao caso comentar. Mas até aqui, vocês estão me entendendo? Estão acompanhando bem? Então, eu não estou indo muito rápido. Então, tá bom. Vamos passar. Em relação à vigência, ou seja, quando passa a valer essa legislação.
Em relação às fontes primárias, voltando aqui à Constituição, tudo que é feito tem origem legislativa, elas precisam observar o princípio da anterioridade. Ou seja, se elas vão te gerar algum ônus, se elas vão instituir, vão majorar algum tributo, se elas vão criar uma nova hipótese de incidência, se elas vão extinguir, reduzir isenção, se elas vão te trazer qualquer tipo de prejuízo, por assim dizer, tá? Elas vão entrar em vigor, regra geral, no primeiro dia do exercício seguinte. Ou seja, foi instituída hoje uma lei dessa, só passa a valer no ano que vem, para você se preparar, o princípio da não surpresa. Ok? E tem, além do princípio da não surpresa, né, além do... que aborda, desculpa, é abrangido por ele também, mas além do primeiro exercício do dia seguinte, o princípio da anterioridade também prevê que precisa esperar 90 dias para entrar em vigor uma lei que tenha instituído ou aumentado algum tributo. Tá? Por quê? Eles instituem uma lei em dezembro, aí ela começa a valer em janeiro. O princípio da não surpresa foi o queijo, né? Então, eles te dão pelo menos essa margem de 90 dias que precisa ser respeitada nesse caso de oneração. Ok? Em relação às fontes secundárias, elas têm umas regrinhas diferentes. Eu estou destacando bastante a questão de fonte primária e secundária por causa dessas peculiaridades, tá? Lembrando novamente que as fontes secundárias são fontes administrativas. Em relação aos atos administrativos, aquelas portarias, resoluções administrativas e afins, elas entram em vigor na data da publicação, a não ser que elas próprias falem algo diverso, sentido diverso, ok? Em relação às decisões administrativas, elas entram em vigor, elas passam a ter esse efeito de fonte 30 dias depois da publicação, tá? E os convênios, na data que ele pode passar a valer hoje, valer amanhã, valer mês que vem, é o próprio convênio que determina, porque geralmente também envolve mais de uma vontade, é um acordo, ok? Em relação ao espaço, a legislação tributária, ela tem que observar o princípio da territorialidade, ou seja, ela vale dentro do Brasil, ok? E mais em específico, dentro da região que editou aquela norma. Então, é uma norma estadual, vale em âmbito estadual. Da União, abrange todo o território nacional. É uma norma municipal, só aquele município, tá? Então, sempre observa esse critério territorial, perfeito? A não ser que tenha algum convênio, como é o caso da Confas, para evitar, para possibilitar benefícios fiscais, tentar evitar ou amenizar um pouco essa guerra fiscal. Perfeito? Até aqui, todo mundo bem? Perfeito. Sem grandes transtornos, qualquer coisa, só me falar. A gente está indo bem rápido, está quase chegando no fim, vocês acreditam? Pois é. Olha, devia ter trazido até mais exercício para fazer com vocês. Vamos lá. Professora, Oi. tem acho que uma observação, não sei se é pergunta no chat. A extraterritorialidade é somente no imposto de renda? Não, geralmente quando tem convênio também, tá? Então, é que eles falam da renda e do patrimônio, não é só a tributação da renda. Okay? Outros tributos tributam o patrimônio também, por exemplo, o ITCMD, ITBI, afins. Tá? Quando tem convênio. Esclareci, confundi? Então, perfeito. Vamos lá.
Em relação, então, à aplicação do direito tributário. Bom, o direito tributário é composto por toda aquela legislação que a gente já mencionou no começo, né, as fontes primárias e secundárias, e ele se aplica aos fatos pendentes e futuros. Então, a partir da data que foi publicada, que passou a viger uma lei, ela vai se aplicar aos fatos geradores futuros e os pendentes, os que estão sendo realizados, ok? Eles não foram realizados. Então, por exemplo, o ICMS. Eu já transferi, vendi uma mercadoria, ela chegou no destino. Tá perfeito, aconteceu o fato gerador, já emiti a nota fiscal, resolve tudo. Então, vai aplicar a lei antiga. Um dia depois que chegou, que eu emiti a nota fiscal e que aconteceu tudo, passou a viger uma nova regra. Paciência. Consegui me valer, se for uma regra pior, né? Consegui me valer da anterior. Ok? Porque já estava finalizado. Mas se, por exemplo, está saindo, eu acabei de emitir a nota, vai sair a mercadoria ainda, ela não saiu do meu estabelecimento e entrou essa lei nova. Aí eu vou acabar sujeita a ela, ok? Em relação aos fatos que já aconteceram, essa lei vai se aplicar em qualquer caso, se ela for interpretativa. Então, por exemplo, veio uma decisão que mudou a interpretação da lei, ok? E mudando a interpretação da lei, ela passou a produzir outro tipo de efeito. Esse efeito, por exemplo, então eu posso parar aqui meu gato, que dá aula de... Professora, volta um pouquinho. Tá cortando muito, eu não tô conseguindo entender. Pode só voltar um pouquinho? Você estava falando sobre aplicação dos fatos pendentes e futuros. Perfeito. Eu só vou conter meu gato rapidinho e eu já volto, tá bom? Tá bem. A aplicação pendentes e futuros, ela vai acontecer imediatamente, porque não está perfeita a relação jurídica ainda, né? Até usei o exemplo do ICMS, porque o ICMS ele pressupõe que uma mercadoria vai sair do meu estabelecimento e ir para o destinatário final, ir para outro estabelecimento, ok? E se, enquanto está acontecendo o trâmite, por exemplo, veio a lei nova, ela entrou em vigor, e eu ainda não mandei a mercadoria está aqui parada. Putz, eu vou estar sujeita à lei nova. Tá? Não concluir o trâmite. Não concluir o fato gerador está acontecendo, que é essa movimentação de mercadoria. É só assim, eu mandei, chegou a mercadoria hoje, pagou tudo certinho e passou a entrar em vigor a lei no dia seguinte. Se ela vir. Tá? A não ser que nos casos que se aplique a fatos pretéritos, livre dela. Ok? Agora não travou, deu para entender certinho? Perfeito, então. Só esse finalzinho que eu me perdi na parte que o professor falou. Se a mercadoria já saiu e aí veio a lei nova, aí nesse momento vale a lei antiga? Então, se ela já saiu, mas não chegou, ela está na lei que estiver em vigor, então vai valer a lei nova. Ela saiu, ela vai chegar só daqui a 2 dias, que vai ser perfeito. Aí vale a lei nova, ok? E em relação aos fatos pretéritos, atos ou fatos pretéritos, acaba valendo quando não for definitivamente julgado, então veio o lançamento para mim, eu recorri, e está lá meu recurso parado,
né, esperando, não concordei com aquele lançamento, acho que eu não devo aquele tributo, estou esperando. A lei nova pode me afetar. Okay? E quando ela como infração, ela deixa de definir como infração, é uma maravilha, né? Que aí você tá lá, você deve, não pagou ainda, ou pagou, mas não consegue aí você consegue se beneficiar dessa lei nova. Ok? E tem o caso, que eu acho que foi de quando cortou tanto, quando é uma lei expressamente interpretativa, ou seja, veio uma interpretação nova que mudou o entendimento para a vista de uma forma. Foi como que aconteceu com o conceito de receita bruta. Vocês acompanharam a decisão do STF em 2017? Que eles entenderam que poderia retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e não compõe a receita bruta. Então, aí foi uma interpretação que alterou uma legislação, que alterou toda uma tributação, e agora esse caso também está até hoje emboscado, porque eles estão discutindo os cálculos, mas é como é poderoso, como faz a diferença, né? Entender o conceito, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas para ter esse entendimento, eles foram lá no direito privado, eles foram atrás do conceito de receita bruta, para falar, olha, o ICMS, ele não entra no patrimônio da empresa, ele não compõe o patrimônio da empresa, ele já está ali destacado e vai direto para a fazenda. Deveria ir, pelo menos, deveria já ser recolhido assim que, né, que entre o valor da nota. Então, e com base nesse entendimento, claro, muito mais detalhado, eles retiraram o ICMS do conceito de receita bruta para apuração do PIS e da COFINS. Ok? Perfeito. E no caso de... Né? Oi? Professora? Pois não? Ui, pode Eu acho falar. que travou quando a senhora falou do inciso 1. Não entendi muito bem. Desculpa, travou quando? Quando a senhora falou o primeiro inciso do artigo 106, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativo, eu não entendi muito bem. Ah, claro. Por exemplo, tem uma lei em vigor. Lembram em 2013 que o Supremo permitiu o casamento entre o sexo, interpretando o trecho que falava homem e mulher, que eles entenderam, olha, homem e mulher, não precisa ser necessariamente homem com mulher. Então, é isso, foi uma interpretação que deram para sem modificar aquela legislação, e essa interpretação gerou novos efeitos, modificou aquela lei, modificou os efeitos daquela lei. Ok? Ficou um pouquinho mais claro? Sim, obrigada. Imagina. Bom, vamos seguir. Até aqui tudo bem, gente? Zerado em aplicação? Então, vamos continuar em aplicação, porque é isso. Agora tem a diferença entre matéria e processo. Bom, além desses artigos, um pouquinho mais para frente no CTN, eles trazem o princípio da ultratividade, ou seja, quando que a lei vigente, vou recapitular aqui, eles trazem esse princípio da ultratividade, que seria o caso de você fez um fato gerador há 2 anos atrás e não declarou. Por exemplo, você devia imposto de renda, mas não fez a declaração. Não estava nas faixas de isenção. A lei que vai ser aplicada para o seu caso, quando eles forem apurar, vai ser a lei do fato gerador.
Então, não tem problema que a lei mudou. Por exemplo, você fez isso em 2017. Em 2018, mudaram as regras do imposto de renda. O que vai ser aplicado no seu caso é a legislação anterior, ok? Porque o fato gerador aconteceu naquele período. Então, isso gera um pouco de confusão ali em cima, quando eu falo, por exemplo, os fatos pendentes e futuros, ele não é um fato pendente futuro, porque o fato gerador já ocorreu. O que não ocorreu ainda foi o lançamento, que aí é a formalização do fato gerador, a formalização da cobrança, da obrigação principal que esse fato gerador gera. Ok? Perfeito, então. Em relação ao processo, as leis processuais são aplicadas imediatamente, tá? Elas só não vão ser aplicadas no direito tributário de forma imediata quando for para atribuir uma responsabilidade a terceiros. Tudo bem? Então, perfeito. Em relação também à questão da retroatividade da aplicação da lei, ou do momento da aplicação da lei, vai se aplicar ao lançamento, que é diferente do fato gerador, a legislação que vier depois, por exemplo, no mesmo exemplo de apuração do imposto de renda de 2017. A Fazenda pegou ali que você não declarou, fez o cruzamento, viu que não declarou, vai aplicar aquela lei. Mas para a penalidade, para os critérios de investigação que vão ser aplicados nesse lançamento que o fisco vai fazer, vai ser aplicada a lei nova, ok? Ela não está deliberando sobre o tributo, sobre o que você deve de tributo, mas sim sobre os pormenores dessa apuração do que você deve. Tá? É um pouquinho confuso, mas vocês conseguiram entender? Não. Não, vamos lá. Quando vem uma lei nova e ela fala sobre o que a autoridade administrativa pode fazer para apurar um crédito, ok? O que ela vai poder usar para investigação, para essa fiscalização, para ver o que você fez de errado ali, que o contribuinte fez de errado. Então, vai passar a valer, para esse caso, as regras novas. Para quem está te investigando, para o procedimento de investigação, vale a regra nova. Mas, na investigação, na formalização, vai estar lá o tributo que você não apurou. Para identificar esse tributo que você não apurou, eles vão usar a regra antiga, o que valia na época do seu tributo. Então, quando eles forem colocar ali no alto o tributo devido, a regra de cálculo, a fundamentação legal, vai estar a lei antiga, ok? Nos outros pormenores, ou seja, o que não tem a ver exatamente com o fato gerador, com o tributo que você deve, os extras, né, por assim dizer, vão seguir a regra nova. Ok? Professora, perfeito. Seriam os acessórios? Então, de certa forma, é que falar em acessório também é complicado para não gerar confusão, porque tem a obrigação principal e acessória. Tá? E no caso, o fato gerador, ele decorre de uma obrigação acessória. E às vezes a gente fala, são os acessórios, mas a obrigação acessória mudou. Não, a obrigação acessória que vai estar sendo analisada é a daquela época. Ok? É só para não confundir. De certa forma, seria um acessório, mas um acessório à situação, não ao fato gerador. Ok? Imagina. Bom, podemos seguir? Perfeito. Ainda em relação ao processo, então, como eu disse para vocês, a lei, uma lei nova vai ser aplicada imediatamente,
em relação aos atos perfeitos, exceto, né, se atribuir obrigações a terceiros, ok? E na situação que eu exemplifiquei, uma modificação, quando ela é introduzida de ofício, ou seja, alguém verificou que precisava de uma modificação, foi lá e fez, ou em consequência de uma decisão administrativa ou judicial, vem uma súmula vinculante do STF, que muda, por exemplo, no caso do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, agora a gente está brigando pela forma de calcular. Então, veio uma decisão judicial que mudou os critérios de uma lei e gerou outra discussão. Quando isso acontece, só vai valer para os fatos que aconteceram depois da introdução. Então, quem entrou em juízo, quem consegue essa rediscussão por ser inconstitucional, aí consegue afetar o que era devido até o momento, de 5 anos para cá, mas não de todo o período que esse tributo esteve ativo, ok? Que é aquela forma de cálculo esteve vigente. E essa regra nova vai passar a valer só depois de ter sido emanada, enfim, depois do prazo. Ok? Perfeito. Em relação agora à interpretação da lei tributária, primeiro, é importante destacar, porque eles sempre trabalham junto, na interpretação com integração. A interpretação, ela se difere da integração, porque para interpretar uma lei, essa lei tem que existir, essa norma tem que existir. Então, o dispositivo legal está lá. Para integrar, quer dizer que tem uma lacuna. Por mais que uma integração seja um esforço interpretativo, ela só vai ocorrer quando tiver uma lacuna. E a interpretação pura e simples com base no dispositivo legal que está lá. Ok? Legal. O código diz que tem que ser interpretado de forma literal toda norma que vai suspender ou excluir um crédito tributário, que vai otorgar alguma isenção, ou seja, vai dar esse tipo de benefício fiscal, tá? Ou vai dispensar o cumprimento de alguma obrigação. Ou seja, você não tem mais que fazer uma declaração, peraí, a lei que determina isso tem que ser interpretada literalmente. Você não vai poder interpretar de forma a expandir as obrigações acessórias que você pode celebrar. Ok? Por mais que seja tentador às vezes, não vai poder. Tá? Em relação a literal, ok? E tem outras regras que você pode usar interpretações mais favoráveis ao contribuinte, que nem interpretações expansivas, às vezes restritiva, tá? Porque vem uma lei e com base na instituição de um tributo, tenta criar outras hipóteses de cabimento, como no caso do ISS que eu falei no começo da aula. Vieram tentar tributar a locação. Aí você fala, peraí, que não é bem assim. O que é a locação? A locação pode ser tributada? E começa a buscar outros recursos, até tem a questão de conceitos do direito privado. Muitas vezes no direito tributário, a gente se vale do direito privado, por quê? O direito tributário tributa relações jurídicas, muitas vezes entre particulares, ok? E essas relações jurídicas, geralmente, são regulamentadas pelo direito privado. Então, esses conceitos ajudam, ok? Entender que uma locação é uma obrigação de fazer, juntou os dois. Para fazer isso, ele foi lá na regra matriz, ou seja, onde tem todos os detalhes do que é o ISS, e foi lá entender o que é uma prestação de serviços. Entendendo que é uma prestação de serviços, ele entendeu que é uma obrigação de fazer. E esses conceitos são do direito privado. Para entender receita bruta,
foram lá em outras ciências, foram lá na contabilidade, afins, ok? Então, a gente sempre pega esses conceitos emprestados, saindo da esfera tributária, mas os efeitos tributários, eles são sempre determinados pela lei tributária, ok? Conceito, beleza, a gente vai atrás de outra ciência para ajudar. Efeito, não. Então, destaco mais uma vez, conceito está quase liberado, efeito não. Efeito é só da lei, na legislação, sentido amplo, tributário. Ok, até aqui? Perfeito. A lei traz um rol falando onde pode ser aplicada essa interpretação mais favorável. Então, seria quando tem dúvida o enquadramento do fato, quando tem dúvida em relação à natureza, tudo, sabe, esse caso do ISS se encaixa em quase tudo. Quando tem dúvida em relação à natureza, às circunstâncias materiais, ou seja, aquela situação que gera esse fato gerador. Foi resolvido agora, recentemente, a tributação de softwares. Tinha dúvida se incidia ICMS ou ISS. Entendeu? Então, eles vão fazer todo esse esforço interpretativo que sai um pouquinho da literalidade para poder entender o que cabe naquele caso. Tá? A gente vê muito isso em matéria tributária no STF, no STJ, dependendo da situação. Ok? A gente vai até entrar um pouco mais a fundo nisso nas outras aulas, quando a gente for falar de tributo, porque cada tributo tem um pormenor e uma discussão desse tipo. Aí é legal que a gente entra também, até para atualizar vocês também das decisões dos tribunais superiores. Ok? Bom, vamos lá. Em relação ao uso de conceito privado, também já esclareci, destacando sempre que é só para conceito e não para efeito, tá? Conceito e alcance não efeito. E também não pode vir uma lei tributária, mesmo que ela não vai pegar emprestado um conceito ou vai se valer de um conceito, ela não pode vir modificar ele. Que, voltando, foi o que aconteceu com Receita Bruta. Ok? Aqui agora entramos na integração, que, se eu não me engano, é o último tópico. A integração, então, ela acontece quando não tem uma disposição expressa, ou seja, tem uma lacuna normativa e a gente precisa preencher essa lacuna, tá? Aí a autoridade competente, ela está permitida a usar na ordem indicada. Então, além de ser um rol taxativo, esse do artigo 108, precisa observar a ordem, tá? Então, assim, não dá para aplicar analogia, aí passa por os princípios gerais de direito tributário. Putz, nem analogia, nem esses princípios gerais estão salvando. Vamos para o direito público. Ainda tem dúvida, ainda não está ajudando o suficiente. Aí a gente passa para a equidade. Ok? Destacando que no caso da analogia, ela não pode gerar um tributo novo, em hipótese alguma, e a equidade não pode dispensar o pagamento desse tributo. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá bom. O bom é que essa aula é bem introdutória, bem básica mesmo. A emoção vai começar a vir nas próximas. Então, vamos passar para as questões? Ai, legal. Trouxe algumas aqui. Eu vou ler com vocês. Aí eu gostaria que vocês comentassem, tá? Então, eu busquei questões de procurador e de defensor, tá? Porque algumas matérias não tinham, eu estava básico demais. Aí eu falei, não, vou complicar. Ó, faço até cara de psicopata. Enfim, sobre a definição de direito tributário e de tributos, assinale a alternativa
incorreta. É sempre muito importante verificar sobre qual instituto eles estão falando. Então, aqui é sobre direito tributário e tributo. Você já sabe qual arquivo você tem que abrir na mente. E precisa assinalar a incorreta, ok? Então, vamos analisar uma por uma. O Código Tributário Nacional é formalmente lei ordinária e materialmente lei complementar? Correto. Correto? Perfeito. Em regra, um tributo é instituído em lei, mas a Constituição Federal prevê exceção. Correto. Conforme o Código Tributário Nacional, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação, demais características formais adotadas pela lei e destinação legal do produto de sua arrecadação. Correto. Cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Tadã! Eu não estou te ouvindo. Não sei. Acho que é a Veremos. Constituição que apresenta as limitações, não? Também. Veremos. Daqui a pouco vem a correção. A Constituição Federal prevê o princípio da capacidade contributiva para impostos, taxas e contribuições de melhoria. Não chegamos aí ainda, professoras. Boa saída, mas o que vocês acham? Qual vocês acham que é incorreta? Eu acho que é D. Eu acho que A é D? A E? Eu acho que é. D de dado. Então, vamos lá, a gente está entre a D de dado e a E de elefante. É a E de elefante. Por quê? A contribuição, o princípio da capacidade contributiva, ele protege os contribuintes de todos os tipos de tributo, tá? Não só desses três, que são os que são mencionados pelo Código Tributário. Ok? Então, vamos para a próxima. Eu não entendi, professora. Explica novamente, por favor. Claro. Assim, o Código Tributário Nacional, ele traz esses três tributos, que seriam os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. A Constituição traz mais dois tipos, que são as contribuições. Contribuição de melhoria é uma coisa, contribuição é outra, tá? Porque as contribuições têm várias espécies. E os empréstimos compulsórios. Então, no total, a gente tem 5 tributos. E quando vem um princípio que protege o contribuinte, ele protege o contribuinte no geral, porque é um princípio geral. Ok? Então, ele não vai proteger, por exemplo, de 3 tributos e deixar ele descoberto em 2. Não, ele protege no geral. Ok? Sim, obrigada. Imagina. Professora, a D, então, entraria a Constituição e a lei complementar? Para fins de limitações do poder de tributar? Sim, porque aqui está falando que não cabe exclusivamente a lei complementar, mas cabe à lei complementar regular essas limitações, porque ela traz as regras gerais. Ok? Perfeito. Então, vamos para a próxima. Conforme disposto no Código Tributário Nacional, aqui você tem que abrir o arquivo do código. Tá? Cuidado com pegadinha nesse tipo de questão. Ele está pedindo especificamente uma lei. Então, a gente tem que lembrar das outras normas
mas entender que a questão que é essa, tá? Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Então, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria? Sim. Ok. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei? Sim. Perfeito. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a destinação legal do produto de sua arrecadação? Sim. Perfeito. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada? Sim. Que seria... Perfeito. Bom, vamos lá. Todas as alternativas estão corretas? Somente 3, 2, 1? Todas. Perfeito. Todas estão corretas. Aqui ainda coloquei uma observação. Ó, só tem 3 tributos, mas ele está pedindo CTN, então tá certo. Ok? Perfeito. A gente falou bastante de lançamento. Essa atividade administrativa plenamente vinculada é o lançamento, tá? É a autoridade competente que faz esse lançamento. Vamos lá. As outras duas que tem na Constituição, professora, é aquele de guerra e grandes fortunas? Outras duas espécies? Então, seriam as contribuições no geral e os empréstimos compulsórios. Ah, tá. Obrigado. Tá bom? Imagina. Porque o imposto sobre grandes fortunas ainda é um imposto. Ok? Vamos lá. Considerando a espécie normativa lei complementar, é correto afirmar: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional ou estadual, observado o princípio previsto no artigo 150, anterioridade, da Constituição Federal. A lei ordinária poderá revogar conteúdo de lei complementar, quando essa tratar do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, mas apenas âmbitos materiais de atuação distintos. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, regulando exclusivamente obrigação, lançamento, crédito, prescrição, decadência e isenção tributária. A lei ordinária poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei complementar, estabelecer normas de igual objetivo. Acho que é a C. A C. Todo mundo acha que é a C? E a D? Por que não seria a D? Já vou explicar. Então, estamos entre a C e a D. É a C. Foi decidido que não tem hierarquia entre essas normas, mas só um âmbito de atuação distinto. No caso da AA, não é a AA porque o empréstimo compulsório ele não subordina ao princípio da anterioridade. Ele já é instituído em caso de urgência e relevante interesse. Então, não daria para esperar o próximo ano ou esperar 90 dias. Ok? No caso da lei ordinária revogar a lei complementar, tem vedação expressa para isso. São tipos diferentes. E, bom, enfim, tem vedação expressa. No caso da D, não é a D, porque não é regulando exclusivamente a obrigação. Embora ela faz tudo isso, especialmente, ela pode fazer outras coisas também.
ok? E no caso da E, ela está no artigo 146 da Constituição Federal, eu não coloquei aqui, mas está na Constituição, é a lei complementar que poderá estabelecer esses critérios, ok? E por lei, aqui também excluí esse segundo complementar. Perfeito? Então, tá bom. Em relação às questões de vigência, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa são consideradas normas complementares das leis, dos tratados e convenções internacionais e dos decretos em matéria tributária. Acerca das referidas decisões administrativas, é correto afirmar que, quanto aos efeitos normativos, salvo em disposição contrária, entram em vigor na data de sua publicação, 30 dias após a sua publicação, na data nela prevista, 45 dias após a publicação, ou a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao que ocorra a publicação. Acho que é a B. A. Alguém chuta outra? 45 dias depois. Então estamos entre a D e a A. Vamos ver. Todo mundo errou! Tá no CTN. Voltando lá. Depois eu volto. Não, vamos voltar lá, vai. Eu tinha ficado com um pouquinho de preguiça. Tá. Aqui, o artigo 103, inciso 2. As decisões a que se refere o inciso 2, o artigo 100, que seriam as decisões administrativas, quanto a seus efeitos ela entra em vigor, quanto a seus efeitos normativos, 30 dias após a data de sua publicação, ok? Deixa eu voltar. Tá, vamos para... Oi? Nesse caso, exceto as decisões administrativas, tudo que é no lado da administração pública é da publicação. Entre em vigor. Então, isso, a não ser que tenha uma data diferente. Ok? Então, ela entra na data da publicação, mas aí a própria norma falou que vai entrar em vigor só daqui a 45 dias, só daqui a 60 dias, isso pode acontecer também, tá? Então, ou imediatamente, ou quando ela determinar. Tá bom, obrigada. Imagina. Conforme o Código Tributário Nacional, abre o arquivo do CTN, no que se refere à vigência, à aplicação, à interpretação e à integração da legislação tributária, então vocês já sabem quais institutos vocês precisam estar pensando para responder essa questão. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. B. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros, presentes, pretéritos e pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa na data de publicação da norma. C. A legislação tributária dos municípios vigora no Brasil e no exterior, fora dos respectivos territórios municipais, nos limites em que lhe reconheçam a extraterritorialidade os sujeitos, ativos ou passivos, contribuintes ou responsáveis, independente de onde os atos, fatos ou negócios jurídicos tenham sido realizados. A autoridade tributária deverá aplicar a legislação tributária utilizando-se dos princípios gerais de direito, da equidade, da analogia, da maneira mais favorável ao sujeito ativo, em caso de dúvida quanto à incidência do tributo ou à aplicação da penalidade. A definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal ou pelas leis complementares, devem ser estabelecidos, ampliados ou limitados mediante lei ordinária ou regulamento, promulgados pelo ente competente para fiscalizar o tributo. E aí, qual vocês acham que faz sentido? B. A B? Todo mundo vai na B? Essa lei, Eu essa aí, acho que é parece A. que a gente tem um dispositivo que fala bem parecido, pelo menos, com essa aí. Veremos. Sempre cuidado com os detalhes. A B, eu acho que os fatos pretéritos estaria excluído. Por isso que eu acho que não é esse dela. Seria A, professora? Vamos ver, vamos ver. É a A, tá certo, que é exatamente o artigo 106, inciso 1º do CTM, tá? A B não é, porque ela fala de presente e pretérito, e na data da publicação, não é na data da publicação, é nos termos do artigo 116, tá? A C não é, porque não é no Brasil e no exterior, é no Brasil, tá? E o restante também está todo diferente do artigo 102, nessa opção. No D, a D não é, porque aqui não é mais favorável ao sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo numa execução tributária, por exemplo, numa relação tributária? É o fisco, tá? É o ente político, a União, os municípios, afins, ou a administração indireta também. Então, assim, geralmente o sujeito ativo, nesse tipo de relação, vai estar te cobrando um tributo ou uma obrigação, ou acessória, no caso, ou uma multa. E, então, a legislação traz para interpretar de forma mais positiva, né, mais favorável, a quem vai ter que pagar isso, quem vai ter que cumprir com essa obrigação, ok? A D, no caso, não é, por causa do artigo 110, que não pode ampliar modificar conceitos de direito privado, ok? Então, vamos, acho que é a próxima, não sei se é a última ou a penúltima. Bom, a interpretação do direito tributário segue diretrizes específicas fixadas no Código Tributário Nacional. De acordo com esse código, é correto afirmar que a lei tributária pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, desde que para definir ou limitar competências tributárias. B. Se interpreta extensivamente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão de crédito tributário. C. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao fisco em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato. D. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa de pagamento de tributo devido. E, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente a analogia, os princípios gerais de direito público, os princípios gerais de direito privado e a ubiquidade. Qual vocês acham que é? D. E. Estamos entre D e C. Alguém mais? Posso seguir, então? Vamos lá. É a D. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do tributo. Está no artigo 108. Vocês repararam que aqui eles pedem literalmente os artigos do CTN? Não demanda nem muita interpretação, assim, muita viagem
é literalmente o que está no código. Tem uma pegadinha ou outra em relação aos comandos normativos e uma pegadinha ou outra na relação, se vai usar ou não a Constituição. Então, precisa prestar muita atenção se ele está falando do código, se ele está falando no geral. Se estiver falando no geral, considere a Constituição. Se estiver falando do código, aí fica atento para ver se faz sentido considerar ou não, mas geralmente é literalmente o que está no código, quando ele destaca que é o CTN, ok? Então, a primeira, a não é por causa do artigo 110, que limita, né, a atuação do direito tributário em relação a conceitos do direito privado. A B não é, literalmente por causa do artigo 111 do CTN, tá? Que ele proíbe a interpretação que não seja literal sobre a suspensão ou exclusão do crédito tributário. No caso da C, não é ela, porque aqui fala que é mais favorável ao fisco, e não é. Eles falam do acusado, seria o contribuinte, ok? É a D, porque é literalmente o que está no artigo. E na E, além de não usar os princípios gerais do direito privado, também não usa a ubiquidade. Não é uma questão de estar presente em todos os lugares, seria a equidade, ok? E é isso, gente. Vocês vão ter que me aguentar por mais umas aulinhas. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, que tenha gostado, que eu tenha sido clara. Eu vou até refletir depois, porque sempre tem alguma coisa que a gente esquece de falar ou alguma coisa que a gente se embanana. E se eu me embananei em alguma coisa, eu mando para vocês depois. Bom, vocês têm área para fazer? Alguma dúvida extra? Eu coloquei aqui as datas e os temas. Se tiver algum pedido, quiser que eu fale em especial de alguma coisa, pode me mandar por e-mail ou me mandar no WhatsApp, porque aí eu acrescento, tá? Eu dou um enfoque nesse assunto determinado, que vocês sentem que tem mais dificuldade. Aí eu faço uma aula mais focada para vocês também, tá bom? Professora. Oi. A senhora vai encaminhar esses slides? Vou sim. Tá bom, então, obrigada. Imagina. Eu já deixei tá no slide para que vocês possam, quando estiver perto da prova, bater o olho, bate o olho e já lembra, bate o olho e já lembra. Por isso que ele está super colorido. Professora, pela aula, acho que os colegas não têm mais dúvida, acredito. Deixa eu só perguntar uma coisa, rapidinho. Prometo que é rapidinho. Tem uma parte da aula que a gente falou sobre as decisões administrativas, que ela entra em vigor em relação aos efeitos normativos, né, em 30 dias após a sua publicação. Depois a gente falou de outras decisões que entravam a partir da vigência, a partir da publicação. Aí eu não sei se eu entendi errado. Eu queria só fazer essa diferença para não confundir. Vamos lá. Aí a diferença entre ato normativo e decisão administrativa, tá? As que entram em vigência na data da publicação são os atos normativos, as portarias, as resoluções administrativas, tá? Geralmente elas vêm em formato de um instrumento normativo mesmo, uma resolução, uma leizinha, tem os artigos bonitinho, tá? Essas que dependem, que demoram 30 dias, são as decisões administrativas. Então, uma decisão que vincula, uma decisão vinculativa, ela leva 30 dias. Perfeito. Excelente, professora. Muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada, professora. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.